serenando nossas mentes, nossos corações, buscando entrar em contato mais profundo com todas as equipes espirituais que acorrem para nos atender e nos assistir. As equipes de fluidificação das águas, de higienização, de proteção, de segurança, de limpeza, equipe médica do espaço, amigos de Órion, irmãos boiadeiros, irmãos indígenas e todas as demais que sempre estão dispostos e alegres em nos atender. Vamos agradecer à Mãe Santíssima por sempre nos acolher nos seus braços carinhosos, por sua ternura para com todos nós. Agradecer a Meimei por ter nos acolhidos em sua casa, nos dado oportunidade de trabalho e assim oferecer aos nossos irmãos necessitados a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que nos ajudem a que essa reunião ocorra da melhor forma possível. Graças a Deus. E assim damos por aberto o trabalho do dia de hoje. Oferecemos para a Regina Meire San Giovanni, para a Andréia, para a mãe da Sandra, a mãe da Nereide, para a Nereide também, para a Sandra também, para a Eunice, para o Milton do Centro Resfriadinho. E cada um coloca as pessoas que vocês acharem que estão necessitando. Quem é que vai ler o Evangelho? Boa noite, Sonioshi, boa noite a todos. Hoje estaremos fazendo a leitura do Evangelho. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. A lição que nos é trazida na noite de hoje, capítulo 14, honra a teu pai e honra a tua mãe. Parágrafo 9, são instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Instruções dos Espíritos, Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar, mas especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Há algum deles, porém, mais adiantados. É permitido alguns, portanto, levam consigo ódios virtuosos e desejos de vingança. A algum deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhece os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções.
Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha, a caridade. Mas não a caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas, sobretudo, a de amar aqueles que destruíram, talvez, a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem boas forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não fosse bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. Tá bom. Quem vai comentar, pode comentar. Oi, Miotti. Oi, vai, Gerard. Eu acho que todos que estamos aqui nessa terra temos dívidas com as pessoas nas quais a gente nasceu na família. Ainda que sejam pessoas que a gente ama, ainda que sejam pessoas que a gente se identifica muito bem, eu acho que a gente sempre deve algo a alguém ou alguém deve algo a nós. E eu acho que a prática do espiritismo nos ajuda a relevar, a compreender e a seguir as missões que nos foram impostas. Que eu acho que cabe muito bem nisso que a Márcia falou, né? Que são as boas resoluções que acabam, que a gente vai atrás, né? Que vem com a gente também, mas a gente, em determinados momentos, acaba sucumbindo às más resoluções, né? Que são aquelas raivas, que são aquelas disputas, aqueles conflitos que a gente não sabe de onde que vem, mas sempre aparece no seio das nossas famílias. Então, eu entendo que estamos todos aqui para nos aperfeiçoarmos juntos, em conjunto, na coletividade. Não dá para a gente evoluir sozinho. Então, a gente precisa da nossa família e a gente precisa ser melhor no seio dessa família para conseguir ser melhor em outros espaços de convivência. Mais alguém? Eu acho. Vai. Vamos lá. Essa matéria está caindo muito e justamente ligado ao que a gente estava conversando agora há pouco, que há pouco as pessoas estão fazendo, que acho essencial em tudo o que a gente faz, que se gratidão. Se as pessoas tivessem mais gratidão, se ela se agradecesse mais, parasse de reclamar, como a gente está falando da chuva, do sol, seja de tudo,
as pessoas estariam mais equilibradas e menos sofreriam influência, e menos teriam pensamento negativo. Então, eu acho que a gratidão é a grande chave no momento da nossa salvação. Porque esse mundo de só reclamações e muito pouco gratidão, até com os pais que a gente estava conversando, eu acho que aí a grande palavra, a grande, vamos falar assim, a sacada que a gente tem que acordar. Ser grato a tudo e a todos, e principalmente a Deus. Mais alguém? Ninguém mais? Mioshi, Oi? realmente faz muitas vezes que a gente tá caindo essa lição, né? E eu tinha uma referência, assim, sempre em relação à minha família, que eu não tinha, não tenho que reclamar deles, né? Mas outro dia eu vi uma palestra que falava exatamente, e isso realmente eu preciso melhorar muito, sabe? Que é você, às vezes, não consegue se controlar e começa a se desequilibra, né? Às vezes, por algum motivo, às vezes tem até motivo, mas a gente deveria se controlar melhor, né? E a pessoa falava o seguinte, que se você não pedir perdão, aliás, eu peço perdão se eu magoei alguém aí, né? E que é assim, se você não pedir perdão nessa encarnação, na outra, o que vai acontecer? Você vai ser pai dele, a pessoa vai ser sua sogra. Então, porque é a lei divina, né? Então, você tem que tomar muito cuidado e pedir perdão mesmo, porque é uma falha sua, né? E você tem que pedir perdão. Se a outra pessoa não quiser, paciência, mas você tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que eu mudei um pouco, quer dizer, eu sempre via a minha família atual, mas a gente tem que pensar nas outras encarnações, né? Eu acho que é isso aí. Mais alguém? Ninguém mais? Quero fazer uma pergunta, posso? Vamos. Boa noite para todo mundo. Miotti, vamos supor que a gente chega, né, na pátria espiritual, você tem lá seus erros e acertos, mas você tem lá um pouquinho de bônus, tá? E aí falam para você, bom, então vamos planejar sua próxima reencarnação, você vai ter que nascer com fulano, com Beltrano e com Ciclano. A gente tendo algum bônus, a gente tem o direito de pedir, olha, nessa, deixa eu ficar um pouco longe deles e deixa para outra quando eu estiver melhor, ou a gente não pode nem dar um pedido nisso? Tendo um certo bônus, você tem o direito de escolha. Ah, meu Deus, cadê o chefe Mioshi? Acabou a luz lá, Milton? Ih, alguém está me ouvindo? Eu acho que foi queda de energia mesmo, porque Eu tô primeiro fica achando. do escuro e aí acaba a conexão. Caramba, agora que eu queria saber como é que vai ser. Trabalha bastante. Tá, faz o quê, Tere? Trabalha bastante para você ter esse direito. Quando você... Você tem que ficar na fila, Maria Eugênia. Oh, meu Deus. Ô, Zé, eu vou pedir para ela ser sua amiga. Isso. Nós estamos aí, estamos juntos. E de todos aqui. Eu li um livro. Oi, Marcos. Vou dar minha opinião para você, tá? Eu acredito que sim. Sim. Que dentro você tem o seu... Se você tem seu bônus, você pode pedir, sim.
Mas uma hora você vai ter que ir lá acertar essa continha. Eu li um livro, gente, Não. maravilhoso. Eu queria lembrar Por o... isso que eu tô certo, viu, Mariana? Olha o que o Max falou. Eu tô certo aí, viu? É, eu concordo também. Você sabe que eu li um livro uma vez que a pessoa tinha muitos bônus. Aí, quando chegou no planejamento reencarnatório, ela olhou, falou assim para eles: Olha, eu vou fraquejar aqui de novo, eu não estou pronta. Será que eu posso ter um intervalo, não reencarnar com essa pessoa, ter mais uma encarnação, me fortalecer e ir para a próxima? E foi permitido, foi concedido para ela. Eu também acho. Com certeza. É que a gente chega lá, a gente acha que é poderosa, né? Que consegue tudo. É, que nós vamos dar conta de tudo, né? Chega aqui, a gente chora, chora, chora. Olha o Miocha, ele voltou. Aí, veja bem. Então, você tem um determinado bônus que você plantou aqui na Terra. Como você tem esse bônus na sua mão, e o mentor chega e fala, olha, você vai reencarnar com essas pessoas. Você tem o direito de pegar para não. No momento, eu não consigo viver com esse grupo. Então, eu gostaria de ter uma outra reencarnação. A espiritualidade vai entender que vai encaminhar um outro tipo de reencarnação. Isso porque você tem bônus. Agora, aqueles que não têm bônus, aí a reencarnação é imposta. Aí não tem escolha. Viu? Aí o livre-arbítrio não tem. Por isso que a gente vira e fala, o livre-arbítrio é relativo. É o caso, por exemplo, do exemplo que a gente deu do Daniel e do Lourenço. Aquilo é uma reencarnação imposta. Por quê? Porque a coisa era pesada. Então não teve escolha. Não é que ele escolheu isso. Entendeu? Deu para entender? Entendi sim, Miocha. Obrigada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Bom, falou em gratidão. O importante é que a gente precisa ter gratidão por tudo. Por tudo. Mas nós ainda somos pequenos, então escolhemos as nossas gratidões. Vamos ter gratidão disso, gratidão daquilo, mas não vou ter gratidão de tal coisa, tal coisa. É a nossa forma de encarnar, porque nós ainda estamos dentro de uma pequenez muito grande. Então, o entendimento daquilo que o Criador concede, nós não entendemos. Nós estamos começando a entender melhor hoje. Esse é o ponto. Porque o encarnado, aí é questão de grupo. Precisa tomar muito cuidado. Porque a pessoa gosta de julgar o outro. Entendeu? No, questão de companheiro de grupo, hein? Um julga o outro. Ah, porque aquele lá estava pensando assim. Ah, porque aquele lá estava com comportamento assado. Quer dizer, julga, quando julgou, mentalmente, você projetou negativo em cima daquele. Está vendo? Vai entender isso? Então, a gente vê, não, porque a fulano está com defeito disso, a falha disso, não sei o que tem. Acha que está fazendo um bem. E não está. Por quê? Porque é um encarnado obsessor de momento. Porque pensa e projeta o pensamento sobre aquela pessoa. E nunca pensou que aquele, certo? É que está ali para evoluir. E também para nós aprendermos a sermos humildes. E falar assim, realmente, preciso ser humilde para aceitar essas coisas, para me aprender e aumentar minha humildade e aumentar minha compreensão. Tudo bem, entender isso? Esse é o ponto. Não estou julgando, hein? Mas eu vou contar um exemplo. Na época do Justino, lá no rancho. Ele trabalhava num dia.
tinha uma outra médium que trabalhava no outro dia da semana. Olha, os dois não papiavam, não. É um para lá e outro para cá. Oi, oi, pronto, acabou. Eles não se batiam. E era trabalhador da casa, hein? Tá vendo? Vai entender isso? Então, a gratidão nós temos que ter para tudo. Porque parece que é para tumultuar e algumas vezes não é, é para nos ensinar. E esse é o ensinamento que nós precisamos assimilar. Ainda nós carregamos orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, então nós rebatemos de imediato. Mas se a gente colocar a gratidão na linha de frente, nós vamos começar a trabalhar diferente. Porque cada companheiro de trabalho é um grande companheiro que nós estamos aprendendo com ele. Certo? E com certeza, se ele tiver humildade, ele vai aprendendo com a gente também. Entendeu? Tá certo isso? Então, a caminhada nós precisamos fazer, mas com o ouvido atento, com o olhar perspicaz, até o Gutierrez falou assim, vamos ter o olho de passarinho, olho de passarinho e não o olho da águia. Porque o olho da águia enxerga longe, né? O passarinho enxerga pertinho. Quer dizer, é questão de ver defeitos. Na própria família, há de analisar, porque numa família tem um filho, a filha, vários irmãos. Entre os irmãos existe, veja bem, um mal-estar. Tem um que é mais afim com o outro é menos afim com o outro. E agora vai vendo os primos, vai vendo os tios, vai vendo as tias. Olha, pode analisar. Ah, eu não gosto muito daquele tio, não. Aquela tia também não. Não, naquele outro tio já é legal. Isso é parente, biológico, hein? Então, o que é? Eles vieram também para ensinar a gente, né? Certo isso? É ensinar. E a gente aprender com eles. Então, eles estão aprendendo com a gente e a gente também está aprendendo com eles. Entendeu? Ô, Miyoshi, Oi. eu fiquei com uma dúvida. É. Então, a gente pode ser grato, mas existem, assim, algumas situações em que, por exemplo, os pais são negligentes com os filhos ou com o filho. É. O filho, na sua evolução, buscando a sua evolução, vai ser grato a esses pais, mas não vai querer a convivência com esses pais. Isso também é correto, isso pode acontecer. Ou com o irmão, ou com irmã, ou com o primo, no sentido de, ó, fomos colocados na mesma família, vou ser grato a você, vou fazer, né, tudo que tiver ao meu alcance, mas não quero a convivência com você. Veja bem uma coisa. Se ele estiver sofrendo maus tratos, filho ou filha, da mãe ou do pai, veja bem, aí que está, o espírito precisa estar com um entendimento e uma humildade muito grande. Se ele pensar, o pai foi o instrumento para você ganhar a reencarnação e a mãe foi o instrumento. Certo isso? Pode ser que não ajudou, não educou, mas deu uma oportunidade da reencarnação. Se você pensar assim, puxa vida, eu ganhei essa reencarnação. A minha mãe não foi legal, meu pai não foi legal, mas eu ganhei a reencarnação e melhorei o meu espírito. Vai entrar a gratidão, não vai? Ou não? Sim, sim. Entra a gratidão, porque você reconheceu, certo? Agora, a mãe não foi legal, o pai não foi legal. O seu espírito não quis aprender, certo isso? E você revolta contra, certo? Então você ganhou a reencarnação para não evoluir o seu espírito, porque você
na expiações e prova você não está passando. Tá não vai entender? Ou não? Sim, Esse é o ponto. Por isso que a gente vira falar, a evolução do espírito olha, precisa ter muita humildade para poder entender essas coisas. Entendeu? Por quê? sim. Porque uma casa, como na minha família, meu pai e minha mãe, e tinha 7. A minha mãe, aí não estou criticando ela, certo? Mas ela tinha preferência pelo irmão mais velho, pela filha e pelo caçula, certo? E eu era do meio, era jogado. Agora, você imagina se, veja bem, dizer que tinha alguma atenção para mim, agora não estou reclamando. Eu era do meio. Então, a atenção para mim, praticamente é nada. E aquilo, no fundo, quando era pequeno, criava uma revolta dentro de mim. Veja bem, por quê? Porque eu não recebia atenção igual aos outros. Mas a rebeldia existiu, mas graças a Deus, e eu, com a ajuda do Altair, sei, do anjo de guarda, da espiritualidade que vem ajudando. Então, com o apoio deles, eu fui encarando a coisa. E eu não Mas, criei. Miotti, você voltou, quando você teve a oportunidade de ter a sua independência, a sua autonomia, você voltou a conviver com seus pais, por exemplo? Por livre e espontânea vontade, ou você foi viver sua vida e falou, bom, Vivia com eles, entendeu? tá, Agora, vamos supor, agora separa, certo isso? Porque não concorda com o pai e com a mãe, aí foge daquele aprendizado. Vamos imaginar assim, certo? Se ele pegar o caminho do bem, ele está melhorando o espírito dele. Ele teve a liberdade de se afastar e ele pegou o caminho da evolução do espírito, no caminho do bem. E se isso, ele, e se ele não aceitar e afastar, e ele pegar o caminho do mal, a culpa é dele. Mas também é a falha do pai e da mãe. Veja bem, perfeito, porque a obrigação do pai e da mãe é a ética moral, certo isso? Porque veio da terra para progredir no lado moral e ético. Como largou mão, entendeu? Então não cumpriu a parte deles. E ele se perdeu. Então, ele não evolui e a continha é do pai e da mãe. Deu para perfeito. entender? Deu para entender agora? Entendi. Deu. É delicado nesse sentido, né? Bom, mais alguma dúvida? Não, não, não? Então vamos para outra parte. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Pergunta 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos que sucumbem, que morrem? Eles ainda se interessam pela batalha após a morte? Leia de novo, Pedro. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela batalha após a morte? Quem vai responder? Olha, me acho que tem uma pessoa participando aqui, que é o Leandro. Ele participa das nossas reuniões de domingo, sabe? Aquele amigo do Fernando, que tem os 2 filhos, os meninos, tem ajudado lá na dispensa. Leandro, quer responder? Não sei se ele está com o microfone aberto. Está fechado. Está fechado. Então, Bom, quem é que quer responder? Vai, vamos lá. Em sim, ele acredita que ainda continua lutando, como a gente vê até hoje, né? Alguns espíritos falando.
Que mudou até hoje. Mais alguém? Eu acredito que muitos, sim, ficam ainda naquela energia, mas acredito também que há outros que podem sentir como se fosse uma libertação. Esses que foram obrigados a participar da guerra, que não concordam, mas que cumpriram com o dever dele de cidadão. Eu acredito que tem alguns que conseguem se libertar. Mais alguém? Tereza, você respondeu exatamente o que eu estava pensando. Exatamente. A energia que está ali, a maior parte das pessoas nem querem participar daquilo. Se revolta, vê tanta coisa ruim. Muitos vão ficar com aquela revolta e outros vai pelo lado do bem. Aí vai depender muito da evolução de cada um, né? Do espírito de cada um. Mas, gente, você respondeu exatamente. Mais alguém? Ninguém mais? Mais quem? Ninguém mais? Responderam, né? Porque aquele que vai para a batalha, e ele vai, no pensamento dele, ele vai cumprir o lado da moral para cumprir o comando, certo? Então, ele não está indo só para defender a pátria, certo isso? Então, é um espírito, vamos dizer, melhor preparado. Agora, aquele que vai, não, eu quero ir na batalha porque quero matar mesmo. É porque é o inimigo mesmo. É porque está fazendo mal para a minha parte. Esse, na hora que morre, o espírito continua brigando lá, certo? Ele continua na batalha. E ele está achando que está lutando. Então, é o que eu respondi, entendeu? Vamos na resposta. Pois então, alguns continuam a interessar-se e outros afastam-se. Nos combates, ocorre o mesmo que se dá nas mortes violentas. No primeiro momento, o espírito fica surpreso, como que atordoado, não acreditando que esteja morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Só pouco a pouco vai adquirindo consciência da realidade. Muito bem. Certo? Certinho. Seu Miocho, posso fazer uma pergunta? Vai. Que me veio na minha mente. Vamos falar assim, essas guerras que estão tendo, a maior parte, o exemplo, um país vai e joga bomba numa cidade. Mas aquelas pessoas não estão na guerra. Elas são atingidas simplesmente para que a imprensa, para que a mídia divulgue tudo aquilo, mas ele nem de roupa, nem de arma, nada eles estão. Como fica isso? A pessoa que vai jogar a bomba, certo? Ele tem uma pequena culpa. Não é grande, mas tem. Porque se ele. Aí que entra um negócio difícil. Se ele virar e falar, eu amo o meu próximo, eu posso estar dentro do comando e estou recebendo ordem, mas como eu amo o meu próximo, eu não vou fazer. Não, você vai morrer, então você vai para a cadeia. E eu vou para a cadeia e eu pode me matar, mas eu não vou jogar bomba. Até chegar nesse nível é que nós estamos caminhando tudo isso. Mas, Mioche, mas e as pessoas que estão lá na casa delas? Aí cai uma bomba lá na cidade, mata um monte de gente. Elas estão dentro de casa, não estavam querendo a guerra. Mas está dentro do andamento kármico. Veja bem, não é porque está dentro da casa quietinho, que nessa vida estava levando direitinho e cai a bomba na casa dela. Não. Aí você precisa de ver o que é que veio na vida pretérita. Porque todo mundo que está sofrendo criaram problema. Aqueles que estão perdendo a casa, tal, lá atrás estão várias casas.
Vê como é. Por isso que, quando fala problema kármico, o negócio, se a gente não souber analisar, vira para o sistema kármico está errado. Entendeu? É verdade. Entendi. Também tem assim, não é porque ele está dentro de casa e não está na frente de batalha, não É, quer dizer que ele não quer dizer que ele não odeia aquele outro país ou aquelas outras pessoas. Ele pode só não, se pegar na água, mas ele pode não. é a reunião daquele grupo de fator kármico semelhante para ir Uhum. lá naquele lugar para morar. Você está entendendo? Porque vai cair uma bomba lá. Então, eles estão lá no lugar certinho. Hein? Hum. Isso, a pergunta é do combatente. Isso já é a pergunta do Marcos. É. Agora já é uma pergunta, por causa da pergunta que o Marcos fez, andou um pouco a conversa. Só estou falando da pessoa que não está em combate e destrói a casa dela. O cara estava lá quieto na casa dele, de repente a bomba acabou com a família dele, com a casa dele. E com a história do Santos Dumont. Ele não, na tecnologia, ele não evoluiu a tecnologia, ele não fez o avião. Vê bem como que é. Quando ele viu que aquele avião saiu jogando bomba, vê bem como que é a coisa. Ele ficou tão frustrado que ele se suicidou, certo? Agora, no suicídio que ele fez, ele pegou um karma, certo? Ele nasceu até dentro da história no Rio de Janeiro. Com 2 anos, a babá caiu da escada, ele bateu, ficou tetraplégico. Bebê, pelo suicídio. Então, não é porque ele foi o inventor do avião que ele se suicidou e o karma não, ele não precisa pagar. Não, precisou pagar. Deu para entender? Ou não? É. Hum, hum, hum. É, não, então vamos analisar. Caiu a bomba, a pessoa morreu. O espírito levou um impacto de choque. Ele vai sentir ali no momento aquele impacto, certo? Não. Mas só que leva um tempo para aquele espírito que precisava estar pagando a conta, precisa ganhar consciência. Aí sim que leva um tempinho, porque a consciência não vai voltar de imediato no impacto. Ela vai ser devagar. Enquanto está ganhando a consciência, o sofrimento fica para aquele espírito. Até que ganha consciência, então aí vai, se liberta. Agora, se o espírito recebeu o impacto, veja bem, e vai ganhando a consciência, mas fica revoltado, aí fica preso. Porque Aí já é outro. Sim, isso, sim. entendeu? Então aí é a aceitação, né? Miotti, também a gente não pode esquecer que tem os socorristas do espaço, né? Mas, Tereza, não é porque é o socorrista, é o caso, por exemplo, do caso da Regina, o caso da Andreinha. Desencanou, certo? Mas o espírito precisou entrar por problema físico,
a espiritualidade trabalhar devagar para recuperar o perispírito e a consciência devagarzinho foi ganhando. Tá vendo? É o caso da Andreinha. Andreinha agora, eu acho que está quase que completo o ganho da consciência. Não estou julgando, veja bem. Por quê? A consciência demorou mais da Andreinha do que o da Regina, porque ela estava mais amarrada na família. Bem mais amarrada. Principalmente no filho. Caramba, entendeu isso ou não? Está difícil? Ou não? Não, meu, acho que tá fácil. O que eu acho que a Tereza quis dizer é que essas pessoas que morrem nos combates contam com as equipes espirituais do desencarne para ajudar naquele momento, para ser menos doloroso, para não serem vítimas de vampirismo, né? Eu acho que é nesse sentido, né, Tereza, que você quis dizer? Aí, Isso. aí está a equipe de proteção para não deixar o vampirismo atuar lá. Aí sim. Mas não dá para pegar o espírito e acordar ele de imediato. Porque ele recebeu um choque traumático. Entendeu? Caramba, entendeu isso ou não? Agora, aí que entra. Aceitação é uma coisa. A revolta é outra. Se aceitou, ela liberta. Se revolta, fica preso ali. E vai ficar preso o tempo que continuar a revolta. Vai ficar guerreando lá. Daí, não sei se vocês lembram daquele caso que eu perguntei: há quanto tempo você está perdido? Ele falou: faz muito tempo. Aí eu peguei e perguntei: você conhece Jesus Cristo? Ele falou: quem é esse? Eu não sei. Falei: então você está perdido há mais de 2000 anos. Aí que ele falou: uns 3000. Por quê? Aí sim é a revolta, não aceitação. Todo mundo vai entender isso? Ou não? Esse é o andamento do espírito. É o caso da Andreinha. Hoje ela já ganhou a consciência. Com certeza está sendo uma homenageada ali, na alegria, com aqueles espíritos que ela ajudou, tudo. Entendeu? Mas já está recebendo. Quer dizer, que é melhor do que isso? Mas ela plantou, certo? Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E a colheita dela está sendo boa. Concorda com isso? Concordo. As crianças também, né, meu? Acho o Joãozinho, que ela sempre psicografava, né? É? O Joãozinho, que sempre mandava mensagens por ela, né? As crianças. Crianças, que o Joãozinho representava. As crianças que ela ensinava. Entendeu? Quer dizer, então você vê bem. Daqui a uns dias você vai ver que tem um recadinho, uma cartinha dela. Ah, seria tão lindo, tão bom. Vai ser ótimo. Vai mesmo. Mas é que a gente fica tranquilo, porque ela está bem. Você está entendendo? Você vê o caso da Regina. Ela estava lá, não sei, já pegou um outro trabalho, que eu não sei o que é, e está trabalhando. Não dá nem tempo de algumas vezes vir no domingo. Vê bem como que é. Entendeu? Então, espírito já que ganhou uma evolução boa, é uma beleza, né? Nós aqui não, ainda estamos aqui no chão, né? Entendeu? Tá certo? E vamos seguir no caminho para chegar lá também. Bem, né? Tá bom? Tá bom, Miotti. Olha, hoje a gente tem aqui o Márcio. Uhum. E aproveitando, você pediu para falar daquela pequena mudança que a gente ia fazer na reunião aqui, que depois do Márcio, você vai dar um tempinho para as perguntas, para a gente conseguir psicografar, e aí ler as psicografias antes do Divino Mestre.
Lembra que você pediu? Tá bom, gente? Tá bom? Então, é isso. Hoje tem o Márcio aqui, tá? Então, tá bom. Então, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus. Jesus, bom e amado Mestre, amigo incondicional de todas as horas e todos os momentos. Estamos pedindo a permissão para que os nossos irmãos possam utilizar os velhos da melhor forma possível. Em nome de Jesus, estão abertas as oportunidades. Quem vai usar a psicofonia, utiliza. Quem vai fazer a psicografia, que os nossos irmãos consigam manifestar na psicografia da melhor forma possível, em nome de Jesus. As oportunidades estão abertas. Pode falar. Olha, meu amigo, Oi. estamos aqui hoje pedindo permissão de Deus e de Jesus, Uhum. também pedindo a permissão de todos vocês, principalmente do Senhor, para que possamos fazer a nossa parte, pequena que seja, para auxiliar este irmão que está passando por esse probleminha, mas logo, logo estará bem novamente, a mente dele. Então, viemos pedir a permissão, só para auxiliá-lo. E você, como é que está sentindo? Muito bem, graças a Deus. E o que é que você pode contar de bom para nós? Eu posso contar que, como muitos que já desencarnaram, principalmente com a mente voltada para o mal, que foi o meu caso, mas depois de muito tempo, reconhecendo os meus erros e também me arrependendo de tudo que eu fiz, Certo. pedindo perdão de Deus e de Jesus, as coisas foram melhorando para mim e, graças a Deus, cheguei num ponto que hoje eu posso oferecer também a minha contribuição e a minha ajuda. Isso é ótimo. Feliz por isso. Isso é muito bom, né, companheiro? O meu nome é Marcos. Marcos? Marcos. Marcos. Meu nome é Marcos. Marcos? Isso, é Marcos. Então, você vê, hoje, você pegou o caminho do nosso ensinamento, do nosso Mestre Jesus, clareou a sua consciência. Veja bem, seu espírito já começou a evoluir e a tranquilidade que o seu espírito está sentindo hoje, né? Graças a Deus. E é como eu disse ao Senhor, Hein? chegando a um ponto de podermos hoje oferecer o nosso auxílio Isso. às pessoas. Estamos muito felizes com isso e fico muito grato a Deus e a Jesus por isso. Isso é muito importante, né, companheiro? Porque Deus, ele nos dá as oportunidades. Muitas das vezes tem pessoas que pensam que, por sermos espíritos ainda, inferiores ainda, na caminhada da evolução, que ainda estamos muito longe, mas na nossa condição, chegamos, temos essa condição de, pelo menos, oferecer a nossa contribuição e auxiliar alguém. Certo. Então, Fico feliz com isso. Então, vamos continuar nessa caminhada, evoluindo o espírito cada vez mais, né? Sim, e vamos continuar aqui Isso. auxiliando o nosso companheiro, agora eu posso chamá-lo assim. Isso. Tenho certeza que logo, logo ele estará mais tranquilo. Pode ter Certo. certeza disso. Não, a gente tem certeza. Na sua mudança, nós sabemos do melhoramento do seu espírito. E é importante que vai evoluindo cada vez mais, né, companheiro? Bom, Graças a Deus. tá Muito muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Que Jesus te abençoe. E agora,
Eu acho que eu terminei a psicografia. Quer que eu leia? Ah, então já vai, né? Só um segundinho, tá? Vamos aqui. Saudade, sim. Sofrimento, não. Revolta, jamais. Nenhum encarnado de fé que oportunidade teve de os ensinos do Cristo aprender, as verdadeiras leis da vida conhecer, as sucessivas reencarnações e encarnações vivenciar, e principalmente a consciência de que a verdadeira vida é na pátria espiritual, pois espíritos eternos somos. Então, realmente, saudade sim, tristeza e revolta não. Abre aspas. Aqueles que amamos nunca morrem, nunca se separam de nós. Apenas partem antes e nos aguardam na verdadeira casa e na verdadeira vida. Fecha aspas. Que Jesus abençoe a todos nesta noite, neste lar, sem esquecer e nem olvidar de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Com os nossos respeitos e o nosso afeto renovado, Orbe dos Escritores do Espaço e amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Próximo. Posso falar, seu Melchior? Vai. Irmãos, vocês não têm noção do alcance do trabalho que realizam. A ajuda é grande. Nos entristece que muitos encarnados perdem a oportunidade de esclarecimento e aprendizado. Nos preocupa o que perdem de tempo com assuntos, palavras e reclamações, que não os levam a nada. Continua o trabalho de todos, o lindo trabalho que fazem, e muito destes trabalho que fazem, muito deste lado nosso. Continua o lindo trabalho que fazem desse lado, né, o lado deles, o lado espiritual. Nosso muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Próximo. Posso ler? Vai. Amados irmãos, mais um dia de vida no abençoado chão da terra, mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de crescimento. A cada dia repetindo, como o tempo está passando rápido. Já passou metade do ano e nem vimos. Grande verdade, irmãos. Por isso alertamos, cada dia que passa, um dia a menos nesta jornada na terra. E assim o tempo vai ficando cada vez mais escasso para vivenciarmos o que aprendemos, para trabalhar em prol de nossa evolução e dos que nos cercam. Não devemos menosprezar nossos ganhos, nossas vitórias, nossas conquistas, por menor que elas sejam, porque estão ocorrendo com o labor diário de cada um de nós, pois já nos conscientizamos de nossa responsabilidade. Por isso, irmãos, sigamos em frente com coragem e determinação, acreditando piamente que irmãos estão conosco, ajudando-nos a compreender as lições da vida e superar nossas dificuldades. Que Jesus continue fortalecendo nossa fé e nossa boa vontade, sabedores que somos artífices de nosso próprio destino. Muita paz a todos, com Jesus no coração, amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Mais alguém? Não? Ninguém mais? Então vamos lá. Agora, Agora é o Divino Mestre. o Márcio, você, vamos fazer de vida. Você mentaliza como eu já não sei mais. Mentaliza uma queda d'água. Tá? Todo mundo mentaliza. Mas você, Márcio, força. Bom? Então vai. Vamos todos nós mentalizar uma grande queda d'água sobre nós, sobre os ambientes onde estamos nesse momento e sobre os nossos lares.
Depois nós mentalizamos uma cúpula de luz e de proteção que vai nos amparar e nos proteger durante toda esta semana. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, muito obrigada. Agora, beber a aguinha. Agora beber água. Márcio, está sentindo bem? Estou bem, graças a Deus. Aí, por isso que eu falei para você mentalizar a água caindo. Me mentalizei bastante. Aí você tem a condição de fazer uma autopasse. Ah, sim. Sim. Obrigado. Todos estão bem? Tranquilo? Então, pessoal, na hora de dormir, procure fazer a prece, procure agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é muito importante isso, tá bom? E essa florzinha... Eu acho bonito, os girassóis. Tem uma prece que eu não sei onde está, mas a Regina fez uma dos girassóis. E a Andreinha imprimiu e entregou para todos nós. Eu vou procurá-la e levo para todos domingo. Tá? Então, aqui, ó, assistiram a reunião, pedi para abençoar, mentalizei, abençoar toda a minha casa. Tá bom? Então, vamos continuar todo mundo firme, coragem, fé e com muito amor, aprendendo cada vez mais a amar o nosso próximo. E vamos ter gratidão por tudo. Pessoal, obrigado. Até a próxima quarta-feira. Obrigada. Obrigada, boa noite. Gente, Tchau. Tchau.